uma conversa com o Dr. Luiz Arantes, brasileiro, vice-presidente médico e líder da área médica da Pfizer para a América Latina. Vamos falar um pouco da história da Pfizer, uma das marcas mais respeitadas no mundo no campo da saúde. A relação da Pfizer com as principais universidades brasileiras, que é um sucesso hoje, a fabricação da vacina contra a Covid, a eficácia da mesma, o fator idade, principalmente aí, envolvendo jovens e crianças, a polêmica também sobre a vacinação das gestantes e a luta contra as fake news e muito mais por aqui nesta manhã no Temática. Vamos ao vivo com a produção da Thaline Radaeli, vamos ao vivo até Nova York. Doutor Luiz, que honra, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Macular. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e conversar com toda a audiência aí da tua Rádio Alvorada, região de Marau, região essa pela qual eu tenho um carinho muito especial. Doutor Luiz, que tal um pouco da sua história, então, da sua caminhada, antes de entrarmos na história, então, da nossa Pfizer? Perfeito. Eu sou brasileiro, como comentava você, né? Eu sou médico formado pela Universidade Federal de São Paulo. Eu estou aqui nos Estados Unidos já há 8 anos. Eu comecei minha carreira na indústria farmacêutica há 13 anos atrás. Passei por as mais diversas posições nos mais diversos setores da indústria. Trabalhei em posições no país, no Brasil, em posições na América Latina, em posições globais aqui no nosso headquarters em Nova York. E tenho a felicidade de fazer parte dessa companhia que tem trabalhado de maneira incansável para colaborar com o combate aí à Covid-19, entre todas as outras inovações que a Pfizer tem desde a sua fundação. É um prazer enorme para mim, de novo, estar aqui e representar o Brasil e fazer parte dessa equipe aqui. Eu falava de que a Pfizer, Dr. Luiz, é uma das marcas mais respeitadas no mundo no campo da saúde, isso não se discute. Qual é a história real da Pfizer, hein? É muito interessante, porque a história da Pfizer começou com inovação já, desde o princípio. O primeiro medicamento de sucesso da Pfizer, a Pfizer foi fundada por dois primos chamados Charles Pfizer e Charles Enhard. Eles fundaram a Pfizer aqui em Brooklyn, né, uma pequena casinha aqui em Brooklyn, Nova York, e um deles era farmacêutico e o outro era confeiteiro. E o interessante dessa história foi que o grande sucesso inicial da Pfizer foi que eles foram capazes de fazer um medicamento, um antiparasitário, né, um medicamento contra vermes, que geralmente tem um sabor bastante amargo, um sabor bastante desagradável, mas a combinação aí da inovação do confeiteiro com o farmacêutico, eles foram capazes de fazer pela primeira vez um antiparasitário com sabor agradável. E isso, então, foi a primeira grande inovação da Pfizer, que começou o sucesso da Pfizer aí. Posteriormente, a Pfizer teve uma participação muito importante na Segunda Guerra Mundial, com a produção de penicilina, um antibiótico muito importante, em larga escala, colaborando de grande maneira com o governo norte-americano na Segunda Guerra Mundial. Então, esse foi somente alguns dos exemplos aí, bem no princípio da história da Pfizer, mostrando a sua história de inovação até os dias atuais. Pois é, doutor. Quem diria, né, de um confeiteiro para o mundo, hein? Exatamente. Impressionante a vontade de crescer e prosperar e fazer o bem para as pessoas principalmente. Doutor Luiz, é o seguinte, eu li muito aí sobre a Pfizer no Brasil e fiquei realmente impressionado com a relação que hoje a Pfizer tem com as universidades brasileiras. Como é que começou essa relação ótima aí, hein? A Pfizer é uma grande parceira da comunidade científica como um todo e, de maneira geral, e em especial das universidades. E o Brasil tem um papel preponderante nessa área. Nós temos grandes investigadores, Maculan é um país com um potencial gigantesco, com gente muito, muito experiente, muito capacitada. E assim como a Pfizer faz em todo o mundo, nesses mais de 170 anos de experiência da Pfizer, no Brasil, a gente está desde 1952, então aí, o ano que vem, completando 70 anos de existência no país, a gente sempre
estimula e trabalha muito próximo às universidades. Né? O desenvolvimento de medicamentos ele é feito através de acordos, né, de colaborações entre as indústrias farmacêuticas e as universidades, os investigadores em centros de pesquisa. Isso é fundamental para o desenvolvimento da pesquisa e para o avanço da medicina como um todo. Né? Em especial, fica aqui meu agradecimento a todos os investigadores do Brasil. A gente teve uma participação importante no desenvolvimento da vacina de Covid. No Brasil, a gente teve 2.900 voluntários que participaram do estudo, né? E eu agradeço desde já a participação de cada um deles que colaboraram aí para a gente chegar nesse grande avanço para a medicina, que foi o desenvolvimento da vacina contra a Covid. Doutor Luiz, hoje você responde pela América Latina. Pelo mundo, a Pfizer tem sempre um representante, forma regiões, é isso? A Pfizer está presente hoje em mais de 125 mercados pelo mundo, Maculan. A gente faz investimentos na ordem de 8 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento todos os anos. Só no Brasil a gente tem 1.600 funcionários. Então é uma empresa que realmente está presente no mundo todo e tem um alcance bastante grande por todo o mundo. Projetos de crescimento a longo prazo ou até curto prazo, tem alguma coisa aí? A Pfizer segue crescendo o tempo inteiro. Eu costumo dizer que a única coisa que nunca muda na Pfizer é que a gente está sempre mudando. A gente está sempre inovando e sempre inovando pensando no que é melhor para o paciente. Esse é um foco fundamental da Pfizer. O nosso propósito da empresa é grandes avanços que mudam a vida dos pacientes e a gente está focado nisso 100% do tempo, especialmente a área em que eu trabalho, que é a área médica, né, tem uma participação, um foco muito grande no paciente e no desenvolvimento aí de grandes avanços que mudam a vida dos pacientes. No Temática, estamos conversando com o vice-presidente médico e líder da área médica da Pfizer para a América Latina, que é o Dr. Luiz Arantes, brasileiro. Doutor, nunca na história se fabricou uma vacina em tempo recorde. No caso da Pfizer, como é que foi esta vacina em relação à Covid? Macula, a gente possui um histórico de pesquisa, é importante dizer que a gente tem um histórico de pesquisa e desenvolvimento de vacinas muito grande. Né? Há mais de 130 anos a gente contribui com a erradicação total ou parcial de doenças infecciosas, fatais, como a varíola, a pólio. Nós criamos vacinas baseadas em novos sistemas de aplicação, tecnologias inovadoras, como essa tecnologia nova de RNA mensageiro. Realmente tem uma experiência muito grande. E a gente, né, em resposta a essa emergência pública que tivemos da Covid, não, a gente trabalhou em parceria com a empresa alemã BioNTech, e numa velocidade sem precedentes para desenvolver, testar, fabricar essa nova vacina baseada em RNA mensageiro. A gente, para isso, fez um estudo global com mais de 40 mil pessoas, que contou com a participação, como eu já comentei com vocês, de 2.900 voluntários brasileiros, e hoje mais de 700 milhões de doses dessa nossa vacina já foram distribuídas em todo o mundo. E a gente tem um compromisso com o mundo de produzir aí, só no ano de 2021, 3 bilhões de doses. Então, é uma meta bastante ousada, mas que a gente está seguro de que a gente vai conseguir colaborar aí para o combate a essa pandemia. Doutor Luiz, não somente na busca pela fabricação da vacina, mas principalmente a busca pela sua eficácia. Como é que você avalia hoje a eficácia da vacina da Pfizer? Como eu comentei com você, Macula, a gente realizou esse estudo, né, que contou com mais de 40 mil pessoas, e a eficácia da vacina é 5%, que é uma eficácia muito boa comparada com as vacinas de maneira geral. Quando a gente fala de vacina, o que ficou demonstrado é que essa nova tecnologia de RNA mensageiro ela é capaz de gerar resultados muito interessantes em termos de proteção. E, além disso, é importante falar da segurança também. Além de ter tido um resultado de eficácia de 95%, não houve nenhum
evento adverso grave associado à vacina. Todos os eventos adversos que foram estudados e que foram observados, não só durante o estudo clínico, como também todo o processo de farmacovigilância, né, que a gente tem todo um acompanhamento de qualquer medicamento que a gente continua acompanhando dia a dia qualquer sinal, qualquer questão de segurança que possa aparecer, e foi aí demonstrado que os efeitos adversos são, de maneira geral, transitórios e leves, sem grande importância. Nenhum evento adverso grave foi associado à vacina da Pfizer. Os eventos adversos, de maneira geral, são eventos adversos que estão presentes em qualquer vacina, como dor no local da aplicação, como febre, um pouco de cansaço, fadiga. Esses são alguns dos sintomas principais que podem aparecer aí com a vacina. Doutor Luiz, nós temos hoje muitas vacinas e sabemos que nenhuma delas chega a uma eficácia de 100%. Podemos chegar a um futuro numa vacina de 100% ou não? É difícil avaliar, Macular, mas assim, de maneira geral, todo medicamento, ele nunca é 100% eficaz. Não, a gente tem que lembrar que a medicina é uma ciência não exata, né? E cada organismo, cada paciente ou cada a pessoa responde de uma maneira diferente aos medicamentos e cabe aí ao médico, né? É muito importante que o paciente tenha aí um contato muito próximo com o seu médico e se oriente e discuta com ele qual é não só para as vacinas, mas também para qualquer medicamento, qual é o tratamento ideal para o seu caso específico, né? Então, ainda que você tenha resultados de estudos clínicos em que mostram, né, em alguns deles, por exemplo, a gente acabou de publicar no New England Journal of Medicine o resultado dos estudos com adolescentes, não, de 12 a 15 anos de idade. E nesse grupo, no estudo clínico, o resultado foi de 100% de eficácia. Não, a gente não teve nenhum dos pacientes, nenhum dos voluntários com casos de Covid. Então, mas isso tem que lembrar, é importante deixar claro, que isso é um resultado de um estudo clínico, né, e os dados de vida real podem ser um pouquinho diferentes disso, eles podem ter pequenas variações dentro disso. Mas, assim, pra você ter uma ideia, Macula, a Organização Mundial da Saúde determinou que qualquer vacina, especialmente numa situação de pandemia como essa, que tem uma eficácia acima de 50%, já deveria ser aprovada, já teria o apoio da Organização Mundial da Saúde para ser aprovada. Então, a gente está falando aí de qualquer coisa acima de 95% até 100%, é um resultado excepcional, né? Então, eu não esperaria aqui, né, dizer que a gente busque qualquer medicamento ou qualquer vacina que vai ser sempre 100% eficaz. A gente sempre, infelizmente, tem pequenas variações, que podem ter pequenos escapes, mas é importante deixar bem claro que esse resultado de 95% é um resultado excepcional. Doutor Luiz, aqui no Brasil, pelo menos no momento, duas polêmicas. A primeira, o fator idade, principalmente envolvendo jovens e crianças, e a segunda aqui, a polêmica sobre a vacinação das gestantes. Qual é a tua visão sobre essa questão toda aí? Vamos começar, então, pelas gestantes, Maculan. A Pfizer está atualmente realizando um estudo de gestantes, né? A gente tem, inclusive, centros de pesquisa no Brasil que estão participando com o estudo de gestantes. A gente tem 4 centros de pesquisa no Brasil que estão participando com estudos de gestantes. E a gente está aí avaliando a eficácia e segurança em pacientes gestantes. Não, até o momento, a gente não tem nenhum dado que mostre qualquer preocupação maior com o uso em gestantes. Mas é importante lembrar que a nossa bula deixa muito claro que esta é uma determinação neste momento, enquanto a gente está gerando os dados, enquanto a gente não tem ainda todos os dados, essa é uma determinação que tem que ser feita com o seu médico. É importante que a gestante, juntamente com o seu médico, tome a decisão de risco-benefício, de qual seria a melhor solução, né? Se a gestante deve tomar ou não essa vacina. Eu sei que o governo brasileiro resolveu recomendar a vacinação. Essa é uma prerrogativa dos programas nacionais de imunização, como o PNI no Brasil, e eles têm esse direito de tomar as suas decisões baseado
nos dados que eles possuem, baseados nas condições e na população e na situação da pandemia em cada um dos países. O entendimento é que o governo tem recomendado o uso em gestantes. Muito em breve, Macula, a gente vai ter aí os dados científicos, os resultados dos estudos para dar suporte, esperamos, né, que para dar suporte ao uso dessa vacina em pacientes gestantes. Mas é importante lembrar, uma vez mais, que a gente está trabalhando exatamente nesse momento para gerar os dados necessários para dar tranquilidade à população em relação a isso, às gestantes em relação a isso. Mas, de novo, siga sempre o conselho do seu médico. Converse com o seu médico e tome a melhor decisão juntamente com o seu médico. Quanto aos jovens e crianças? Quanto aos jovens, vamos passar para os jovens, então. Como eu comentava com você, recentemente a gente já publicou aí, numa revista científica de prestígio, os resultados do estudo com pacientes de 12 a 15 anos. Como eu falei, um resultado excelente, 100% de eficácia, também sem efeitos adversos importantes, mesmo efeitos adversos muito parecidos com o que a gente comentava aí para os adultos, febre, dor de cabeça, inchaço no local da aplicação, mas sempre transitório e de baixa e moderada intensidade, nada importante. Doutor Luiz, desculpe, pode continuar. Pois não, Maclan. Pode continuar, desculpa. Não, eu estava comentando que aí o próximo passo agora, a Pfizer está começando a fazer o estudo também com pacientes de 6 meses de idade. Anos, que a gente acabou de publicar o dado, de 6 meses de idade até 12 anos. A gente acabou de terminar o estudo de fase 1, que é o estudo que define a dosagem que a gente vai utilizar para esses pacientes, porque pacientes pediátricos geralmente necessitam de uma dose um pouco menor do que os pacientes adultos. Então, a gente já fez essa determinação em pacientes pediátricos, e agora a gente está começando aí os estudos de fase 3, que vão demonstrar, a gente espera que vá demonstrar aí a eficácia e a segurança para o uso nessa população pediátrica de mais baixa idade também. Doutor Luiz, é o seguinte, aqui no estado gaúcho, a comunicação, os veículos de comunicação, estão até fazendo uma campanha, porque muitas pessoas decidiram não fazer a segunda dose da vacina. Impressionante isso, hein? Eu diria que é assustador isso, Marcolan. É muito importante seguir o esquema vacinal, seja de qualquer vacina, seja ela e eu extrapolo ainda mais, é muito importante seguir a orientação médica para qualquer medicamento ou vacina que se vai tomar. Quando a gente estuda a eficácia da vacina e quando a gente fala em 95% da vacina, ela é baseada em dados que foram gerados de 2 doses da vacina, na dose correta, com o intervalo correto entre as vacinas, que é preconizado que sejam de pelo menos 3 semanas de intervalo entre cada uma das doses. Então, é muito importante que o paciente, que as pessoas se conscientizem que tem que tomar as 2 doses, que uma dose pode sim conferir algum grau de proteção, e a gente tem alguns dados mostrando que a partir de 14 dias, a partir de 12 dias da primeira dose, já existe algum grau de proteção, mas não se atinge a proteção completa com os 95% de eficácia sem as 2 doses. Então, é muito importante lembrar a população para seguir o conselho médico, para tomar as 2 doses da vacina e para tomar todas as vacinas e medicamentos conforme preconizado na bula dos medicamentos. Isso é muito importante. Doutor Luiz, o governo brasileiro vem sendo realmente muito criticado sobre a demora na aquisição das vacinas. E como resposta justificativa, ele diz que isso é um tanto quanto burocrático. É isso mesmo? Macula, a Pfizer tem trabalhado muito próximo de todos os governos, não só no Brasil quanto no mundo, principalmente estando preocupada aí com um acesso equitativo da nossa vacina pelo mundo todo. E com o governo brasileiro não foi diferente. A Pfizer esteve trabalhando com o governo desde o princípio da pandemia, e
Mas negociações com o governo sempre esbarram em questões contratuais, existe todo um processo, e eu acho que já foi amplamente aí comentado, inclusive o nosso presidente para a América Latina esteve recentemente na CPI da Covid e forneceu todos os dados já. A Pfizer sempre se manteve muito transparente, não, e sempre muito convicta e clara, né, e trabalhou sempre dentro dos princípios de ética nos quais a gente sempre trabalha. Então, a gente trabalha muito próximo, não só ao governo brasileiro, mas a todos os governos para prover essa nossa vacina da maneira mais rápida e segura possível. Vale lembrar que, até o momento, a gente já tem firmado com o governo brasileiro contratos no valor de 200 milhões de doses, que serão 100 milhões entregues até o terceiro trimestre desse ano e mais 100 milhões até o final do ano, no quarto trimestre de 2021. Então, assim, eu acredito que isso tem progredido de maneira bastante interessante e para o benefício do paciente, que é o mais importante para a gente. Doutor Luiz, se por um lado temos uma imprensa no Brasil e no mundo séria, né, responsável e que busca credibilidade no seu dia a dia, temos aí uma força do mal, podemos até dizer isso, que é a luta contra as fake news. É impressionante, né? É assustador uma vez mais, a quantidade, e assim, eu recebo, né, eu tenho muitos amigos, não só no Brasil, como pelo mundo, nos lugares onde eu tive a oportunidade de trabalhar, e a quantidade de mensagens de WhatsApp, de e-mails que eu recebo, de Luiz, eu recebi essa informação, é verdade? E são coisas absurdas, não, Maculan? Coisas como a Pfizer colocou, junto com a Microsoft e o Bill Gates, colocaram um chip dentro da vacina e para rastrear as pessoas e traquear as pessoas. A vacina deixa você magnetizado e aí aparecem pessoas na televisão colocando moedas em partes do corpo e mostrando não, essas questões, que isso pode alterar o DNA da pessoa, causar câncer. Isso é um desserviço à saúde pública, Maculan. É muito importante em que a gente confie na ciência, em que a gente tome as nossas decisões pautados em ciência. Então, a minha recomendação para qualquer um que esteja preocupado com essas fake news, converse com seu médico, converse com o seu médico de confiança, tenho certeza que ele vai te orientar e te explicar que isso são apenas fake news e, como eu comentava, isso é um desserviço, infelizmente, à população de modo geral. E digo mais, isso é no mundo todo, Maculan, como comentava você, é impressionante que, enquanto a gente tem aí países como o nosso querido Brasil buscando por ter cada vez mais doses, a disponibilidade de vacinas, as empresas produtoras de vacina estão trabalhando da melhor maneira possível para prover a maior quantidade de vacinas em menor tempo possível. Enquanto isso, países como os Estados Unidos aqui, já não existe mais fila de vacinas e tem uma significante parcela da população que simplesmente não quer ser vacinada, muitas delas por medo dessas fake news, por acreditarem nessas fake news. Então isso é um grande desserviço e gera essas disparidades, não? Enquanto países como aqui têm vacina sobrando, né, tá faltando vacina para países como o nosso querido Brasil. O ouvinte aqui no WhatsApp, doutor Luiz Maculan, pergunte para o doutor, por favor, que ele comente sobre a origem do vírus da Covid. Existem muitas teorias acerca da origem do vírus da Covid. Né, eu particularmente não acredito nessas teorias, porque tem muita fake news em volta disso também, sabe, Maculan, né? De ter sido um vírus que foi criado em laboratório e soltado de maneira premeditada para causar um impacto. Essa ideia simplesmente não faz o menor sentido, Maculan, porque não foi um país específico, não foi um governo específico. Todo mundo sofreu e sofreu muito com a Covid, não somente pela perda de vidas, né, que não tem nada mais triste, mais grave do que isso, mas também como as consequências econômicas que a gente teve como parte dessa pandemia. Então, assim,
a gente sempre soube, do ponto de vista científico, que os vírus eles têm essa capacidade de mutação, né? Em alguns tipos de mutação de vírus que são, em teoria, somente presentes em animais, na natureza, eles têm a capacidade de ter uma mutação e, por causa dessa mutação, passarem a ser capazes de infectar e causar doença em seres humanos. A humanidade tem se preparado, especialmente a comunidade científica, está ciente disso há muitos e muitos anos. E essa é uma das pandemias que a gente já teve, na qual eu acredito que a gente aprendeu muito, mas não existe, não se pode descartar a possibilidade de uma outra pandemia no futuro. Eu só espero que ela não aconteça ou que demore muito para acontecer, porque realmente é muito duro, é muito difícil, mas faz parte da natureza e da adaptação dos vírus, e isso é algo que a gente, uma vez mais, dentro da comunidade científica, sabíamos que poderia acontecer, e eu acho que agora a gente está cada vez mais preparado para lidar com uma situação como essa. Doutor Luiz, uma outra questão aqui também interessante. Após a segunda dose, comenta-se muito de que vamos, ainda por algum tempo, utilizar as máscaras. É isso mesmo? Isso é uma definição dos governos baseados na saúde pública e na situação de circulação do vírus em cada uma das comunidades. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, se isso serve como um alento, aí, uma luz no final do túnel para a nossa querida população aí de Marau e região e para todo o Brasil, aqui nos Estados Unidos, muitos estados, muitas cidades, mesmo Nova York, aqui onde eu vivo, já acabaram com a obrigatoriedade de máscaras, né? E a gente já vive hoje aqui um novo senso de normalidade, né? Obviamente, quando a gente vai para um lugar que tem muita gente ou um lugar fechado, até por um excesso de precaução, a gente continua utilizando máscaras por aqui. Não? E é muito importante que, especialmente em países e lugares como o Brasil, onde a circulação dos vírus e das variantes do vírus são muito altas, é muito importante que a população se conscientize da importância de usar máscara, da importância de manter um distanciamento, da importância de lavar as mãos e de higienizar as mãos, seja com água e sabão ou com álcool em gel. A batalha, a ciência vai vencer, mas ela precisa da gente para colaborar com essa vitória. Então, existe luz no final do túnel. Aqui nos Estados Unidos, a gente já está tendo essa oportunidade de viver mais um senso de normalidade. Que é o órgão já disse que se você é vacinado, se você tem a vacina, se você está, o que eles chamam de totalmente vacinado, né, você já pode congregar e estar com outras pessoas que também já estejam vacinadas, sem máscara, sem distanciamento social. Então, existe luz no final do túnel, a gente só precisa garantir que tome a vacina, e enquanto não tome a vacina, enquanto não tenha o esquema completo de vacinação, mantenha, por favor, todos os cuidados, porque essa doença é muito grave, muito séria, Maculano. Doutor Luiz, há uma previsão de que até o final deste ano o mundo todo tenha recebido a vacina? É difícil estimar isso, eu posso comentar desde o ponto de vista da Pfizer, né? A gente tem aí acordos com mais de 120 países de fornecimento de medicação, mas a gente sabe que existe aí uma limitação de quantidades, né? Do quanto a gente consegue produzir para poder fornecer isso, e passo mesmo com as outras produtoras, com as outras empresas que fornecem vacina para a Covid. Eu espero que a gente consiga evoluir bastante até o final do ano, mas a minha visão pessoal, dizer que o mundo todo vai estar vacinado até o final de 2021, eu acho que é um pouco otimista demais. Eu acho que a gente vai tomar aí mais um pouquinho, talvez no começo do ano que vem, para continuar com vacinação e com garantir a imunidade que a gente chama de rebanho, né, em grande parte do mundo, na maioria dos países pelo mundo. Eu acho que ainda falta um pouquinho, e aí está na mão aí dos governos e da população de participar dos programas de vacinação e de se cuidar até lá, para que a gente possa controlar esse vírus o mais rápido possível. Doutor Luiz, no começo você falava de que tem um carinho muito especial por Marau e região. E eu te pergunto, qual é a relação
o senhor com a nossa cidade aqui, hein? O meu maior tesouro foi encontrado aí nessa região, que é minha esposa, Milena Zampronha. Eu sou casado com a Milena há 8 anos já. Eu a conheci em Florianópolis, numa viagem de trabalho que eu tive, ela também estava viajando a trabalho. E aí depois ela me levou para Casca, onde a família dela mora, né? E o pai dela, o seu Nelson Zampronha, deixo aqui um grande abraço para o seu Nelson, se ele estiver nos assistindo aí. E também toda a família Roso aí de Marau, o seu Neri, o seu Antônio, são pessoas que eu tenho um carinho tremendo e sempre me receberam muito bem na família. Também a dona Bernadette e o seu Carlinhos Bortolucci são grandes amigos que para mim fazem parte da família. Então eu tenho frequentado Marau nas nossas férias aqui nos Estados Unidos, a gente vai para aí, vai para Casca, vai para Marau, vai para Passo Fundo. E é uma região que eu tenho um carinho muito grande porque me deu o maior tesouro, que é minha esposa, Milena. Bah, que palavra bonita, hein? Tesouro, isso é muito importante, né? Numa relação. Bom, verdade. Agora então fica o convite, né? Para que na próxima viagem ou passada por Marau, por favor, venha tomar um café com a gente, porque o nosso café é franciscano, hein? Toma uma vez, volta sempre, viu? Olha, vou aceitar esse convite sim, viu, Maclan? Vai ser um prazer enorme aí. Tem uma possibilidade que talvez em agosto estejamos por aí, né? Estamos avaliando aí as possibilidades, vai ser um prazer muito grande estar com vocês. Então, por favor, bota na sua agenda aí, tá bom? Combinado. Bom, o teu não é destino, né? Mas vai ficar muito tempo na Pfizer ainda? Qual é o teu desejo, o sonho? Olha, eu me considero um privilegiado, Maclan. Eu trabalho para uma companhia que me dá uma sensação de orgulho muito grande, não? Especialmente, não só agora com a vacina da Covid, mas a Pfizer, ela né, sempre em sua história teve aí essa responsabilidade de trazer grandes avanços que mudam a vida dos pacientes. E eu, como médico, para mim é uma satisfação enorme poder não só agir e colaborar com a saúde de um paciente individual, quando eu atendia, né, eu cuidava de um paciente de cada vez, agora eu tenho a oportunidade de participar de projetos e participar de iniciativas que impactam a vida de milhões de pacientes ao mesmo tempo. Isso é muito gratificante. Então, no que depender de mim, eu continuo na Pfizer por muitos e muitos anos. Talvez eles tenham uma visão diferente, mas para mim eu vou continuar por aqui por muitos e muitos anos. Foi uma companhia que me deu uma oportunidade de crescimento muito grande. Eu comecei como trainee na Pfizer há 13 anos atrás e hoje tenho a grata satisfação de trabalhar aqui no quartel-general da Pfizer, né, e impactar a vida de tantos pacientes ao mesmo tempo. Isso, para mim, é uma satisfação enorme. Doutor Luiz, gratidão pela sua disponibilidade. Até o ouvinte colocou, quando colocamos a manchete aqui, é verdade, Maclan, que vocês vão falar com a Pfizer? Que honra, né, cara? Então, gratidão pela sua disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite para estar com a gente na nossa humildade aqui da tua Rádio Alvorada. É um grande prazer para mim, Maclan, como eu disse, e contem sempre comigo. Te espero aqui no cafezinho, viu? Combinado. Um abraço. Boa sorte aí, cara. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado. Valeu, tchau, tchau.